Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós iremos aprender sobre diluição de soluções. Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, se você quer aprender sobre esse assunto que é muito importante para o Enem, para os vestibulares e que também está presente no nosso dia a dia, se inscreve no canal, deixe o seu like e ative as notificações do sininho, porque assim o YouTube vai recomendar esse vídeo aqui para muito mais pessoas e ele vai entender que é porque você gostou desse vídeo, tá? E se você quer aprender o passo a passo sobre diluições e entender como que se resolve exercícios, como que se aprende isso, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar, beleza? Então, simbora pro vídeo. Então, pessoal, o que é diluição de solução? Basicamente, consiste em acrescentar uma determinada quantidade de solvente. Imagina que nós temos aqui um copo e aqui, no caso, um copo não, um becker e um outro becker, aqui contendo uma quantidade de soluto, por exemplo, cloreto de sódio, e aqui água. Então, quando a gente acrescenta água no cloreto de sódio, lembrando que esse cloreto de sódio já está diluído em uma outra solução, né? Já é uma solução de cloreto de sódio. Quando eu acrescento água na solução de cloreto de sódio, eu estou diluindo, ou seja, eu estou reduzindo a concentração daquele soluto, daquela solução, né? Então, basicamente é isso. Diluir é reduzir a concentração de uma determinada solução a partir do acréscimo de um solvente. Nesse caso, na grande maioria das vezes, a água. Beleza? Então, alguns exemplos que nós podemos ter no dia a dia sobre diluição de soluções. Por exemplo, você vai preparar um suco Tang, né? Um suco de laranja ali, suco Tang. Você vai lá abrir o sachêzinho, vai colocar dentro da água, mas se você quiser ter ainda mais líquido ali, você acrescenta mais água. Claro que ali ele vai ficar um pouco ralo, né? Porque aquele sucozinho ele já é solúvel em água, então você vai acrescentar uma pequena quantidade de água e ele já vai dissolver e vai estar bacana para você tomar. Mas se você acrescentar mais solvente, ele vai perder ainda mais concentração e você vai notar a diferença da coloração, por exemplo, né? Se você colocar inicialmente só uma pequena quantidade de água, ele ainda vai ficar bastante concentrado, né? Vai ficar uma cor laranja muito forte. Mas à medida que você coloca mais água, aquela cor vai ficando um pouco mais transparente, vai ficar um laranja mais fraco, né? E isso é o resultado da diluição, né? Eu estou reduzindo a concentração ali naquele meu soluto, certo? Então, eu espero que isso tenha exemplificado bastante o que é diluição, certo? E matematicamente, como que nós podemos representar a diluição? Basicamente, como você pode ver aqui, nós temos C1V1 igual a C2V2. Isso quer dizer o quê? Que a concentração inicial e o volume inicial, eles vão reduzir, eles vão ser diminuídos, até que eu tenha uma quantidade C2V2 dessa solução, né? Claro que geralmente a gente busca uma única incógnita, né? No caso, ele pode pedir para eu encontrar a nova concentração, para eu encontrar um novo volume que foi acrescentado, e assim por diante. Em suma, diluição é isso. Matematicamente falando, a diluição é você pegar a concentração inicial, multiplicar pelo seu volume inicial e igualar a concentração e o volume final, certo? E a partir disso você vai isolar um dos termos dessa equação para encontrar aquilo que você deseja, certo? Então, tendo em mente isso, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, para a gente mostrar na prática. Eu falei disso no outro vídeo que eu fiz, que existe uma plataforma de química onde você pode emular um laboratório, né? Você pode simular uma aula, caso você estivesse no laboratório, por esse aplicativo, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Inclusive, tem o vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui, que é sobre a plataforma PET, certo? Então, pessoal, olha só, como vocês estão vendo aqui, estou aqui na plataforma PET. Então, pessoal, olha só, estou aqui na plataforma PET e aqui ele simula um becker com uma determinada solução e aqui um suco em pó, como eu estava mostrando para vocês. Reparem que quando eu acrescento o suco aqui, a cor muda, certo? Agora, se eu aumentar essa quantidade de água aqui, a cor não mudou nada, certo? Não aconteceu nada aqui, nem nada.
Mas, se eu colocar mais solução aqui, ó, vamos lá. Vamos supor que eu coloco mais concentração aqui. Não mudou nada. Bem, eu acho que talvez seja de alguma forma o próprio site, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é, se eu esvaziar essa água aqui, ó, não, ficou uma merda isso aqui, cara. Ficou uma merda. Vamos lá. Em 3, 2, 1, vai. Então, galera, eu já estou aqui no patch. Não, peraí, deixa eu ver aqui, mamãe. Ela tá me mandando mensagem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Em 3, 2, 1, vai. Então, pessoal, já estou aqui na plataforma patch. E aqui eu quero mostrar para vocês a simulação de uma diluição, certo? Aqui nesse aplicativo não tem necessariamente um exemplo, alguma demonstração de diluição especificamente. Mas aqui, esse exemplo aqui é sobre concentração de soluções, né? Então aqui, ó, eu enchi o recipiente até 1 litro, né? Ele alcançar uma quantidade ali de 1 litro. E agora eu vou colocar uma determinada quantidade de suco em pó, como eu falei para vocês. Olha só, ele já muda a cor completamente, certo? No entanto, quando a gente faz isso de uma forma mais prática, na vida real mesmo, em um laboratório, ou na sua própria casa você pode fazer isso também, se você acrescentar só esse pouquinho que eu coloquei, não vai ser o suficiente para mudar essa cor completamente, né? Porque ainda tem uma pouca quantidade de soluto ali. Mas à medida em que eu for aumentando essa quantidade de soluto, essa cor vai mudando cada vez mais. Porém, aqui nesse aplicativo ele também não faz essa demonstração, mas o que eu quero dizer para vocês é, aqui eu já tenho uma quantidade de solvente no limite ali, né? A quantidade a mais que eu colocar de soluto não vai interferir em muita coisa, né? Ele pode mudar ali a solução e tal, mas como eu já tenho uma quantidade de solvente muito grande ali no limite, eu posso colocar uma grande quantidade de soluto que vai ser um pouco difícil de eu conseguir o que a gente chama de saturar aquela solução, porque a quantidade de solvente ela é maior que a quantidade de soluto aqui, certo? Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui é, agora eu vou aqui reduzir um pouquinho desse solvente, tá? Repara que ele continua com a mesma cor, não aconteceu nada aqui de diferente, mas à medida em que eu acrescento soluto, olha só, estou acrescentando soluto aqui, vou acrescentar mais e vou colocar mais água, tá? Eu não sei se é alguma coisa do aplicativo que talvez ele não muda ali a coloração, mas era para acontecer isso, tá? Era para diluição, quando a gente dilui, essa cor vai ficando um pouquinho mais transparente. Quanto mais água eu coloco na minha solução, eu vou tendo uma cor menos intensa. Por quê? Porque ele está menos concentrado, tá? Quanto mais água, menos concentração. Aí eu te pergunto, né? Eu tinha falado anteriormente, por que quando eu diluo uma solução, ela vai ficar mais utilizável, digamos assim. A gente vai poder utilizar ela, a gente usa mais a solução diluída do que a concentrada em laboratório. Porque ali os íons eles estão mais dissolvidos, né? O composto ele foi dissolvido e os íons estão livres, eles estão mais soltos na solução do que na solução concentrada, certo? Então é por isso que a gente usa a solução diluída, porque a gente precisa que essas espécies químicas estejam livres, né? Para poder a gente ter então formação de cátions e ânions, certo? É o que a gente produz em meio aquoso quando a gente dissolve o sal em água, por exemplo. E a partir disso a gente também vai entrar no conceito de corrente elétrica, porque é por conta dos íons livres que a gente gera corrente elétrica, certo? Então, agora, tendo em mente isso aqui que eu mostrei para vocês, vamos agora ver... Então, tendo em mente isso aqui que eu mostrei para vocês, vamos agora ver alguns exercícios, certo? Isso aqui era só para a gente ver um pouquinho na prática, né? Por meio desse aplicativo aqui, que ele é muito bom, eu já falei dele aqui no canal. Vejam lá o vídeo sobre o patch, que vocês vão ver algumas outras funcionalidades. Não tem só química, tem física, tem biologia, tem outras matérias, mas
acesse esse site aqui que ele é muito bom, tá? Então, vamos agora aqui para a lousa para a gente ver alguns exercícios de aplicação, certo? Antes da gente entrar nos exercícios, olha só, a gente tem aqui molaridade, concentração comum e normalidade. Ou seja, essa equação da diluição, ela serve para todas as concentrações, tá? Então, vamos ver um exercício aqui para a gente fixar melhor este conteúdo e assim a gente aprender como resolver essas questões, certo? Então vamos lá. Diluindo-se 100 ml de solução de cloreto de sódio de concentração 15 gramas por litro ao volume final de 150 ml, qual será a nova concentração? Então, pessoal, aqui, basicamente, a gente só vai precisar aplicar a fórmula, né? Claro, nós temos duas maneiras de resolver essa questão, mas primeiro vamos aplicar a fórmula, né, que é a forma mais básica que tem de fazer essa questão. Então vamos lá. Então aqui a gente vai ter C1V1 igual a C2V2. Certo? Bom, então aqui nós temos 15 gramas por litro, que é a nossa concentração inicial, e a gente vai multiplicar esses 15 gramas por 100 ml, certo? Igualando isso aqui à nossa concentração, que é o que queremos, multiplicando aqui por 150 ml, o que nós iremos encontrar? Então, basta a gente dividir aqui esses valores, isolando o C2, e fazer 15 vezes 100 dá 1.500, certo? Então, quando a gente divide 1.500 por 150, nós iremos encontrar 10 gramas. E esse é o nosso resultado, 10 gramas por litro. Pronto. Então, a alternativa correta você pode marcar, sem medo, letra C. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra forma de resolver esse exercício para que você não fique dependendo apenas das fórmulas. Por quê? Porque às vezes a gente se acostuma muito com as fórmulas, né? Eu estou vendo aqui um exercício, seja de molaridade, seja de diluição, ou às vezes até alguns mais complexos lá na parte de eletroquímica, por exemplo. Ou em qualquer área da química sempre vai ter alguma fórmula. E a gente se acostuma mal, né, em usar as fórmulas, porque a gente só pega os dados, joga na fórmula e pronto, acha o resultado. Só que nem sempre isso vai ser possível. Às vezes, algumas questões elas vão te exigir tanta coisa que você fica perdido. Por exemplo, tem questões que a gente vai ver mais para frente que eles relacionam várias coisas, né? Densidade, título, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Olha aqui no card em cima o vídeo de título, se você não viu. E também vários outros assuntos, eles mesclam, tipo, eles querem uma coisa só. Por exemplo, vamos supor que essa questão aqui, trabalhando essa questão aqui em específico, né, ele te pediu aqui a concentração comum. Mas, vamos supor que, ao mesmo tempo, ele te dá na questão densidade, título e te dá também o título em percentual. Ou seja, você tem mais 3 coisas para fazer até chegar no resultado final. Então, por isso que às vezes a fórmula ela não é tão interessante, né? Você pode sim, usar sempre fórmula se você quiser, mas muitas vezes vai ficar mais trabalhoso, porque você tem que mexer com várias coisas para poder encontrar aquele resultado. Então, o método que eu vou te mostrar agora, ele também, às vezes, dependendo da situação, ele também pode ser um pouco mais longo, né? Então, assim, depende muito da questão, depende muito do que ela está pedindo. Às vezes a fórmula vai ser mais viável, às vezes a regra de 3 vai ser mais viável. Mas a questão é, se você usar a regra de 3, você entende melhor o que está acontecendo, porque você vai estar relacionando as coisas. Porque a regra de 3 é justamente isso, você relaciona uma coisa com outra. E nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês, a gente vai estar relacionando volume e massa, né? Então, o primeiro passo que a gente tem para usar esse método aqui da regra de 3 é o seguinte. A gente vai tentar descobrir quantos gramas nós teremos em 100 ml de solução, certo? Então, aqui nós vamos ter 15 gramas, né? Aí você me pergunta, mas professor, a concentração não está em gramas por litro, então por que esse volume aqui está em 1000 ml? Bom, a gente pode estabelecer o seguinte,
0,1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Então, se você reparar, se você relacionar os 15 gramas com 1000 ml ou com 0,1 litros, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, aqui a gente vai fazer, aqui, ó, colocando em 100 ml de solução, quantos gramas nós teremos neste 100 ml, certo? Então, fazendo aqui uma conta, um cálculozinho rápido, nós vamos ter o seguinte: 15 vezes 100 vai dar os mesmos 1.500 que a gente já fez na questão anterior, né? E aqui a gente vai apenas dividir esse valor por 1.000. Aí a gente corta esse 0 com esse 0, esse outro 0 com esse outro 0, e aí no final nós teremos 15 dividido por 10, 1,5 gramas de cloreto, né? Nós temos aqui o cloreto de sódio. Pronto, é isso aqui que nós teremos. No entanto, deixa eu pegar aqui a minha borracha só para agitar esse desastre aqui. Minha letra é bem feia, pessoal, mas olha só. Então, aqui o nosso trabalho ainda não acabou. Então, o que a gente precisa fazer? Agora, eu quero saber quantos gramas eu vou ter em 1000 ml de solução quando eu correlaciono isso com os 150 ml. Lembra que lá na questão ele falou que ele tinha 150 ml daquela solução, né, para você misturar e encontrar uma nova concentração? Então, nós temos aqui agora, ó, em 150 ml, o que nós temos? 150 ml, nós teremos 1,5 grama, né? 1,5 grama desse sal. Mas nós queremos saber quantos gramas nós teremos em 1000 ml de solução. Aqui eu vou chamar de Y, porque eu já usei o X ali. Então, aqui, basta a gente fazer uma nova divisão. Se você fizer esse cálculo aí na sua calculadora, você vai encontrar que aqui nós teremos 10 gramas. Né? Nós dividiremos aqui, ó. Nós teremos 1.500 nós teremos aqui, ó, 1.500 dividido por 150, certo? Então, aqui, ó, vocês vão reparar que nós vamos ter os mesmos 10 gramas por litro aqui, certo? Então, essa aqui é mais uma maneira que a gente tem de resolver essa questão, certo? Né? Então, se vocês observarem aqui, nós temos 1.500 sobre 150, aqui dá 10, aqui a mesma coisa. Então, essa aqui é mais uma maneira que a gente tem de resolver essa questão, tá? Então, nunca se esqueçam, sempre que vocês usarem a fórmula, tentem fazer o exercício também por meio de regra de 3, porque aí você pode comparar os dois resultados. Aí, se você errar, por exemplo, pela regra de 3, pode ser que você esteja esquecendo alguma coisa, ou pode ser que, de fato, talvez você usar a fórmula seja melhor. Mas, se você tiver alguma dúvida nesse sentido, comenta aqui embaixo e vamos discutir um pouco. O que é melhor? Sempre a gente depender das fórmulas ou a gente utilizar outros métodos, como a regra de 3, por exemplo? Então, vamos para uma próxima questão. Então, pessoal, vamos resolver este último exercício aqui para que a gente possa aperfeiçoar os nossos conhecimentos em diluição das soluções, certo? Então, não se esquece, mais uma vez, de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Olha só. Uma solução de NaOH tem concentração igual a 20 gramas por litro. Se 50 ml dessa solução são diluídos a 200 ml, qual será a molaridade da solução? Então, como vocês podem perceber, aqui ele diz o seguinte: se 50 ml dessa solução são diluídos a 200 ml, aqui cabe o que eu queria trazer para vocês. Uma coisa que eu vejo que muitos alunos cometem, é um erro, que é um erro bem simples, um erro bem básico, que não é difícil de resolver, mas que é muito comum, tá? Que às vezes, porque a gente tem a fórmula aqui, eu só pego esses dados, coloco na fórmula. Tem um grande problema nisso, porque quando você fica muito acostumado com a fórmula, você olha o exercício, você ignora o que está escrito ali. Você só pega os números, joga na fórmula, e aí
você provavelmente vai errar a questão. E eu vou te explicar o porquê. Olha só. Aqui nós temos a fórmula, né, da diluição, que é C1V1 igual a C2V2. Certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, olha só. Aqui ele diz, né, 50 ml são diluídos em 200 ml. Essa interpretação aqui, vocês têm que ter cuidado. Por quê? Quando a gente diz assim, que 50 ml serão diluídos em 200 ml, o que eu quero dizer com isso é que eu vou acrescentar 200 ml em 50 ml, ou seja, eu vou aumentar a quantidade de volume. Portanto, qual vai ser o meu volume ali que eu vou ter no final? Para esse cálculo aqui, isso aqui não me interessa agora nesse momento. Mas se eu acrescentei 200 ml, eu vou ter 250 no final. 200 mais 50, 250 ml. Né? Só que aqui é que está que muitas pessoas erram. Né? Muitas pessoas vão afobar, tem a fórmula aqui, eu vou jogar, essa questão aqui já está ganha. Só que muitas vezes você perde ela porque você não presta atenção aqui. Ó. Se 50 ml dessa solução são diluídos a 200 ml, qual será a molaridade da solução? Você pode correr o risco do seguinte. Eu vou só pegar os dados e jogar aqui na fórmula e, por exemplo, você pode simplesmente colocar 200 ml em V1 e 50 ml em V2. E aí você já erraria a questão, porque você inverteu a ordem. Entendeu? Então, nesse tipo de cálculo, você tem que seguir a ordem. Você tem, então, que saber quem é a concentração inicial e quem é o volume inicial, e saber aquela concentração ou aquele volume que você quer encontrar, que são os volumes e concentrações finais, para poder depois achar a concentração final, certo? Mas onde é que está esse erro? É que você troca. Você troca. Então, por exemplo, se você trocar aqui 200 por 50, ou seja, você colocar 200 ml em V1 e 50 em V2, você vai encontrar uma resposta equivocada, uma resposta errada. E essa resposta ela pode até estar aqui entre as opções. Mas aí é a pegadinha que a banca da prova vai fazer com você. Porque ele sabe que muitas pessoas pegam a fórmula, eles vão lá, pegam os dados, colocam na fórmula e pronto. Só substituir aqui e resolvi. Mas ele sabe que muitas pessoas podem não perceber o que está acontecendo, eles não vão se importar aqui com o que está escrito aqui, vão ignorar o que está escrito aqui e só pegar os números. Tá? Porque a questão ela não é só o número, você tem que analisar o que está acontecendo. Entendeu? Então, se eu acrescento 200 ml em 50 ml, eu estou aumentando aquele volume, mas estou diminuindo aquela concentração. Ou seja, se eu tenho 20 gramas por litro, no momento que eu acrescento 200 ml, aqueles 20, no final, ele não vai mais ter. A concentração vai mudar, vai ser outra. Certo? Então, a gente tem que ter muita atenção com isso, porque às vezes a gente erra muito. Uma questão simples, isso aqui é uma questão boa. Você pode falar, mas isso é um erro muito óbvio. Mas às vezes na pressa assim, a gente acaba errando. Né? Então, toma cuidado com isso, porque às vezes você pode usar a fórmula aqui de uma forma equivocada, achar a resposta aqui, você vai ver aqui que nas opções tem a opção que você achou aqui, e aí você vai lá, você vê, vou marcar. E aí na hora era a questão errada. Por quê? Porque você trocou a ordem, você trocou as informações, tá? Então, só toma cuidado com isso, beleza? Então, vamos aqui resolver a questão agora, olha só. Aqui ele me disse que são 20 gramas por litro que serão diluídos, né? Então, vamos lá. 20 é a nossa concentração inicial, vezes o volume inicial, que é 50 ml. Certo? A gente vai diluir esse volume de 50 ml, reduzindo, então, aí a nossa concentração. Tá? E aí eu quero encontrar essa concentração vezes 200 ml. Então, para fazer esse cálculo, uma questão de divisão muito simples, só isola aqui o C2, como a gente fez na questão anterior, né? Então, aqui, 20 vezes 50 vai dar 1.000. Né? Aí aqui já é uma questão de matemática, pessoal. Aí 1.000 dividido por 200 agora, certo? Então, vamos lá. Cortamos este zero com este zero e este zero com este zero. E aí, nós vamos encontrar, então, 5 gramas por litro. Né? Então, essa aqui é a nossa concentração da nossa solução. Porém, falta mais uma coisa. E que coisa é essa que está faltando? Deixa eu só pegar aqui a minha canetinha, porque às vezes fica um pouco difícil de olhar. Mas olha só.
Aqui nós temos 5 gramas por litro, que é a nossa concentração, em concentração comum, né? Ou seja, concentração em gramas por litro, concentração comum. Mas ele quer a molaridade. Então, como é que a gente vai fazer isso? Temos duas formas de fazer. Eu vou ensinar para vocês isso aqui agora. A primeira maneira que a gente tem de encontrar essa molaridade é fazendo uma pequena regra de 3. A gente vai usar a massa molar do hidróxido, que é 40. Né? Então, a gente usa aqui 40 gramas de hidróxido está para 1 mol. Certo? E eu encontrei lá os 5 gramas, né? Os 5 gramas foi a quantidade que eu encontrei. Então, eu vou fazer assim, Na verdade, aqui é 50, né? Porque 50... Não, perdão. É 5 mesmo. Desculpem, gente, desculpem. Aqui é 5 gramas mesmo. Olha só. Então, esses 5 gramas é o que vai ser importante aqui para eu saber o número de mols. Certo? Então, quando eu faço esse cálculo aqui, eu simplesmente vou fazer 5 dividido por 40, certo? Então, quanto que eu vou ter aqui? O número de mols, então, quando a gente vai fazer esse cálculo aqui, vai ser 5 dividido por 40. E aí, então nós vamos encontrar aqui 0,125 mols. Certo? Então, esse aqui é a nossa molaridade, 0,125 mol. Mas nós temos uma forma ainda mais simples de resolver. Aí aqui vem que todos nós amamos, né? Que são as fórmulas. Né? Então, como é que a gente vai resolver da segunda maneira? Olha só. Aqui basta a gente fazer o seguinte. Se eu tenho a concentração comum, eu preciso transformar isso em molaridade, certo? Então, a única coisa que eu preciso fazer é concentração comum é igual a molaridade, que é o que eu quero saber, né? Vezes a massa molar, que eu posso chamar de M1 ou MM, como você preferir. Nesse caso aqui, eu já tenho a concentração que eu encontrei, né? Que é 5 gramas. Então, 5 igual a molaridade, que é o que eu quero saber, vezes a massa molar da base, que é 40. E aí, o que eu vou fazer? Já que eu quero encontrar a molaridade, basta eu isolar aqui a molaridade e dividir aqui 50 por 40. 5 por 40. Então, nesse caso, nós vamos ter o mesmo valor, 0,125 mols. Pronto, vocês viram que deu o mesmo resultado? Olha só. Aqui eu usei a regra de 3, deu 0,125, e aqui eu usei a fórmula. Então, você pode usar das duas maneiras, certo? Então, aqui basta você lembrar, concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molecular, certo? E aí você só inverte. Mas se você quiser, por exemplo, achar a concentração comum, aí você faz isso aqui, molaridade é justamente a concentração dividido pela massa molar, certo? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você aprendeu, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, ativar os sininhos, porque assim o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo, que você quer ver mais outros vídeos aqui do meu canal, e ele vai recomendar para o algoritmo, né? O algoritmo vai recomendar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então, é isso, pessoal. Um abraço e valeu!